Aleluia. Boa noite. Boa noite. Aí tá bom. Graça e paz, queridos. Amém. Para quem não nos conhece, eu sou Duval. Eu sou Érica. Nós temos 36 anos de casado e 7 de namoro. 3 filhos, um filho, um genro, uma nora e 2 netos. E servimos ao Senhor junto com vocês aqui, amém? Amém. Então agradecer a Deus por tão grandes coisas que Ele faz em nossa vida. E por esse convite do nosso pastor Tadeu e da nossa profeta Rita. Nós estamos aqui com muito temor e com tremor para falar aquilo que Deus inspirou o pastor Tadeu e que chegou no nosso coração. Nós vamos falar hoje um pouco sobre restauração dos valores da família. Érica tem meditado nisso, estudado nisso, faz 2 dias que não trabalha. Eu acho muito, ela é muito intensiva quando tem algo da parte de Deus para fazer, e aquilo me contagia também. E como é bom falar sobre isso, né? Porque de verdade, Érica, o pecado, entretanto, ele faz que o homem não compreenda dessa maneira. Que maneira? É que família foi idealizada por Deus e não foi da mente criativa do homem. Então o pecado, ele não deixa que o homem compreenda dessa maneira. E o tempo passa de verdade, mas a união conjugal, ou seja, o casamento, a família, sofre dores e muitos ataques. E assim os estragos são cada vez maior. O pecado tem desvirtuado a criação de Deus e inverteu até os seus valores. Verdade ou não, queridos? Isso causou divórcio, insubmissão, abusos de autoridades, Érica, e outras formas de abuso, adultérios, depressão, dificuldades financeiras e, enfim, uma série de mazelas que tem se infiltrado na vida das pessoas para a destruição das famílias. Mas fala, Deus é bom. Infelizmente, nós temos visto, né, dentro da nossa congregação, dentro das casas, essa aflição de que os valores da família, ela tem escoado, né? Como que por um rio levado. As pessoas estão aflitas, angustiadas, porque não tem mais domínio sobre o seu lar, porque não tem mais domínio sobre sua vida, e nem tampouco dos seus filhos, da herança do Senhor. Infelizmente, estamos vivendo uma era difícil, mas sabe que com Deus nada é impossível. E em Deus nós precisamos ter a disposição de querer reverter o quadro, amém? Porque na minha vida e na vida de Duval, eu não sei a sua história, mas quando a gente teve um encontro com Deus, não só a minha vida, mas o nosso lar, os nossos valores não tinham mais. Estava tudo bagunçado a nossa casa. Não existia respeito, não existia comunicação, não existia parceria, não existia cumplicidade, não existia. Cada um, como Duval sempre diz, vivia numa casa, mas cada um tinha sua forma de viver. E não bastasse no meio de um convívio de violência e de agressividade. Mas sabe, Deus é o Deus que fez a família. E Ele tem interesse de restaurar não só a minha pessoa, mas a nossa família, a nossa casa, amém? Ele está pronto para restaurar, Duval. Exatamente, Érica. Pessoas perguntam para a gente e dizem assim: vocês não têm vergonha de falar publicamente para as pessoas isso? Queridos, essa mazela foi exatamente isso que aconteceu no nosso relacionamento, que Érica contou, e muito mais. Mas sabe, eu acho muito lindo, Érica. Eu fico apaixonado quando Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29.
ele diz algo que é tremendo. Ele diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu Deus, eu passei 29 anos da minha vida vivendo de uma forma que eu ouvia falar de Deus, achava que Deus era castigador, mas eu não temia a Deus. Vivia de uma forma desse jeito, sabe? De uma forma desordenada. Mas Érica, algo que me chama muita atenção é o que está escrito lá em Romanos, quando Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, nessa versão da Bíblia Almeida, século 21, quando eu li isso, me chamou muita atenção no versículo 12, no capítulo 12 do versículo 2, eu não sei se os meninos colocaram, na Almeida atualizada, deixa eu pegar aqui na minha, que diz assim, preste atenção para você entender bem direitinho. Diz assim, está aí, está aqui. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e a perfeita vontade de Deus. Sabe, essa palavra amoldeis me chamou muita atenção. A igreja, nós não temos, Érica, de jeito nenhum de buscar, de ter padrão no mundo, mas o mundo tem se filtrado, tem tentado colocar você de uma forma que está na igreja provando algumas coisas do mundo. E eu me chamando a atenção, como isso eu encaixei e vivi 29 anos da minha vida com essa coisa. Eu vi essa semana numa live de Camila, ela dizendo que nós não deveríamos estar nessa condição. Se o caminho, Érica, é Jesus, se Ele é a verdade e a vida, não existe caminho em outro lugar. Então você não tem que se amoldar à condição que o mundo está dizendo. E tem pessoas cristãs que estão se amoldando, deixando de acreditar no que Deus diz para mim e você acontecer, e você sendo maleável e até aceitar. Compreender uma coisa, aceitar é outra. E é por isso que em Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Para que a gente possa mudar a situação dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente tem que considerar o Senhor. Primeira coisa, não adianta eu e você, com nossa sabedoria, com o nosso achar, com aquilo que, como o Duval falou, as propostas do mundo, a sabedoria mundana. Não, mas é porque a gente tem que estar dentro desse sistema, temos que estar atualizado e trazer e querer fazer com nossas forças aquilo que Deus está dizendo que não vai dar certo. Precisamos entender que o Senhor é que tem que edificar. O Senhor, Ele tem que construir. Ele tem que dar estrutura, Ele tem que dar forma da nossa casa. Somos pessoas imperfeitas. E precisamos reconhecer que é Deus em nossas vidas. E eu olhei agora para as meninas e me fez lembrar que há muitos anos atrás, quando nós entregamos a nossa casa para Deus, para Ele realmente edificar, para Ele restaurar o nosso lar, a nossa casa, as meninas só tinham Débora e Daniele, e elas eram pequenininhas. Débora tinha 4 anos e Daniele 2 anos e meio, por aí. Mas sabe, de início eu entendi que o Senhor é que edifica a nossa casa, Ele é que traz os valores da nossa casa. Começamos a mudar, começamos a entender que se tudo tem que vir de Deus, os nossos valores, eles têm que ser os valores que estão na palavra de Deus.
São os valores, valores éticos, morais, os espirituais, temos que considerar. E como o Duval falou em Romanos, que nós não devemos nos aceitarmos, ser moldados com o sistema do mundo. É exatamente, os valores do mundo não servem para mim e para você, sabe? E é na família que podemos encontrar o maior referencial de valores. Muitas famílias estão desestruturadas, porque os valores que estão sendo implantados nelas não são os valores de Deus. Uma família, é necessário que a minha família e a sua família, ela tenha que ter dentro do lar os valores de fatos que são reais e vêm de Deus. Precisamos, o ser humano, eu como mulher, Durval, os filhos, precisamos fazer com que o nosso lar ele esteja dentro de um clima, de uma harmonia, que seja dentro dos valores de Deus. Se não tiver, não vai prosperar. Nós vamos sofrer danos, sabe? São pessoas que estão passando dificuldades, amarguradas, depressivas, angustiadas, e até desistindo de acreditar que a família é um projeto de Deus. Era que eu estou falando em construção, e Deus tinha me falado sobre, dentro desta construção, as suas associações. Com quem você tem se associado? É muito forte isso, porque com quem você se associa é com quem você se molda. Não é forte? Forte ou não, irmãos? Com quem tem sido as suas associações, é com quem tem sido as suas construções. E Érica falando aqui no Salmo 127, de verdade, Érica, será inútil trabalhar numa construção se o Senhor não for o seu construtor. Nós passamos por isso. E as minhas associações que eu tive, porque eu tenho duas etapas na minha vida. Eu tenho a etapa de 0 a 29 anos de idade, e tenho a etapa agora de 29 a meus 60 anos, que eu estou completando esse ano. Então eu tenho 31 anos convivendo numa nova associação com uma nova construção. E deixa eu te dizer, nessa nova construção, nesses 31 anos, nós não só acertamos, quantas vezes nós erramos. Mas quando nós estamos na palavra, a palavra diz que a associação não deve ser como o Salmo 1 diz. Olha só que associação é essa no Salmo 1. Coloca o Salmo 1 aí, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? De quem? E nem se detém no caminho dos... E nem se assenta na roda dos... Deus diz, Duval, você pode tratar, conhecer, receber tudo muito bem. Você só não pode se associar com quem é ímpio. Você só não pode se associar com quem é pecador. Eita! E tu não é pecador não, Duval? Não, nem eu, nem Eric, nem você, nós somos pecadores, mas nós somos justificados em Cristo Jesus, Érica. Nós somos mais profissional do pecado. Nós não temos o diabo mais como inspiração. A nossa associação está com o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, você não pode estar rindo, sentado na roda de escarnecedores, se amoldando o que o mundo está querendo tirar você. Porque com quem você se associa, com quem você se parece. Isso, Duval, são os valores. Eu vou pedir para que coloque uma figura. E essa figura, ela nos fala muita coisa. A família está no centro. E tem os valores, os fundamentos, porque Duval falou que nós não devemos estar sentados na roda dos escarnecedores. Mas na família, tem vários itens que ele precisa estar inserido. E eu
ali tem amor, tem paz, tem fraternidade, tem paixão, tem igualdade, tem perdão, tem abraço, tem respeito, tem compreensão. São itens que a gente tem que fazer com que realmente esteja dentro da nossa casa, dentro de nós e fluindo no nosso meio. Porque é dessa forma que nós vamos proporcionar um lar saudável. Eu não posso viver só, Duval não pode viver só, mas o que nos vai unir nos laços emocionais, afetivos, vai ser esses itens. E como morais, eu quero citar algum deles que está ali, que é o respeito. Precisamos respeitar. É necessário que haja respeito. Somos diferentes, mas que precisamos respeitar como pessoas que têm sentimentos diferentes, que gostam de coisas diferentes. Temos que exercer o diálogo no nosso meio. São valores essenciais. Deus nos chama para ter comunhão com Ele todos os dias. E não só devemos ter comunhão com Deus, gente. Você não pode ser bem-sucedido se nós não nos disciplinarmos para ter a comunhão com Deus e entre nós como família. Como eu vou conhecer mais os meus filhos, o que eles querem, se não tiver o diálogo, a compreensão, a presença, o cuidado, a cumplicidade, a igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém, nós temos limites, sabe, Duval? Compreender. Se a gente não for sensível a compreender o outro, vai ter problemas. E muitas das vezes a gente vai querer buscar lá fora alguém que nos ouça, que nos compreenda e vai querer devagarinho trazer os valores mundanos. E você, como o Duval disse, se você anda, você fica igual àquela pessoa. Isso. E é nisso que nós precisamos ter cuidado e fortalecer esses índices no nosso relacionamento familiar. Érica, 2 minutinhos. Nós estávamos na Bahia, vai fazer 15 dias, e estávamos no aeroporto voltando, e eu vi uma placa que me chamou muita atenção, e eu tirei a foto daquela placa, Érica, e até te mostrei. Achei lindo, me arrependi porque não comprei aquela placa, porque na placa diz assim: se te falta motivação, seja disciplinado. Isso é forte. A disciplina pode te motivar. Então não dá desculpa para andar de uma forma como a Érica está ministrando sobre as qualificações da associação de andar em espírito. Porque só faz isso quem anda no espírito. E Duval falando sobre o andar no espírito, é outro item que nós vamos falar. Além dos valores de relacionamentos, de respeito, tem os espirituais, sabe? E esses espirituais é muito importante. E o primeiro item é o amor. Tem que existir o amor no nosso lar. São ações que nós temos que fazer. O amor a Deus. Lá em Deuteronômio, quando Deus começou a falar sobre suas leis, e Moisés dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Em Mateus 22, 26 diz assim, 36 diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Gente, é por dentro. Aleluia. De todo o teu coração. E eu fui buscar, que às vezes a gente imagina que um coração é algo, o espírito, mas o coração é o mais íntimo do ser humano. Com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu intelecto, com toda a tua alma, as emoções, tudo. Como Vanusa disse, se você talvez tinha motivos para que você estivesse pensando assim: eu não vou estar hoje na igreja, mas é com essa emoção, com esses sentimentos que você tem que amar a Deus. Ele é o centro da família. Nós não podemos estar em paz se nós não entendermos que Deus é tudo em nós. Tudo. Temos que amar a Deus
com todo o nosso coração, com o que está mais íntimo, Duval, com a nossa alma. Ah, mas eu estou triste, não quero. Não, a gente tem que considerar a Deus. E ele diz assim: e amar a Deus de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E eu quero enfatizar isso, é na nossa casa. Porque quando a gente está dois, amar ao próximo no nosso relacionamento, nas nossas diferenças, nas nossas limitações. E quando vem os filhos, são todos diferentes. Minha mãe sempre diz, é como os dedos da mão, não tem um igual, nem tudo diferente. E os filhos vêm, as dificuldades vêm, a gente vai tendo que amar ao próximo. E ensinar os filhos também a se amarem. Eu já vi filhos que um não gosta do outro, quer se vingar, né? Não deseja. E o amar ao próximo é se doar, Duval. Nisso também, os valores espirituais é a sabedoria, mas não é a minha sabedoria, é a sabedoria de Deus, Duval. Ela tem que estar inserida nesses valores. É buscar a Deus. Em Provérbios 2:6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Não se pode ter uma família bem-sucedida se você não considerar a sabedoria de Deus. Não é a minha. E a sabedoria de Deus é a palavra dele, é o que sai da boca dele, é o que ele está instruindo para mim e para você. Devemos atentar nas instruções de Deus. Amém? Outro é o perdão. A vida social, a vida familiar, ela tem que ter o perdão. Se não houver o perdão, a gente não vai caminhar, a gente não vai prosperar, a gente não vai virar a página das situações que aconteceu e que a gente não vai como sair daquela situação, se não houver o perdão. E a gente precisa ensinar. Eu não sei quem conhece aqui a nossa história, mas houve, há muito tempo atrás, um adultério da parte de Duval. Mas se eu não tivesse aprendido sobre esse perdão, Duval, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos provando da bondade de Deus. Nós não estaríamos entendendo qual o melhor caminho para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Nós não estaríamos aqui. E nem tampouco nossas filhas. Porque esse perdão é tão grande, tão intenso, ele é contínuo. Gradual. É um perdão que age. Oi? Gradual, né? Ele é ativo, ele vive, ele é como algo que não para, né? Ele ali, ele está sempre agindo. Porque minhas meninas nunca tiveram problema de aceitar o filho que é de Duval. Porque eu entendi sobre esse perdão. Veja como é importante a gente colocar esse item como valor primordial espiritual da nossa família. O perdão. Amém? Érica, estou falando nisso e quando a gente dá palestra, o Espírito Santo me lembrou disso. Eu tenho uma parte que eu me lembro e aquilo foi algo que mudou a minha vida. E pode mudar a sua também. Sabe, Érica falando que nós temos 3 filhas e aquele filho que eu tive fora era justamente o filho que Érica queria ter. Um filho homem. E nasceu não conosco. E no dia da audiência, que era para reconhecer a paternidade daquele menino, daquela criança, eu fui e a mãe me mostrou a foto e a foto era igualzinha. E queridos, eu mostrei a Érica aquela foto. Quando eu cheguei, eu mostrei a Érica e a Érica olhou nos meus olhos e disse assim: se esse filho é seu, esse filho também é meu, porque nas veias deles corre o seu sangue e eu sou uma só carne com você. Aquilo, cada dia, esse amor que ela fala, crescendo, esse amor me constrangia. E naquele mesmo dia,
nós fomos comprar uma cerâmica para a reforma da nossa casa e encontramos uma pessoa que conhecia toda a história, e Érica foi mostrar feliz aquela foto àquela menina. Olha o nosso filho. E aquela menina disse: ei, Érica, esse filho não é teu não, é só de Duval. Deixa eu te dizer, nós já tínhamos Jesus, e eu vi minha esposa no chão do banheiro. O banheiro era amplo, à noite, e eu vi ela sentada no chão do banheiro e botou o rosto entre as pernas, e ela não chorava não, ela urrava, porque ali naquela noite Deus estava tratando com ela, que ela podia ser mãe de Pedro de outra forma. E eu vi agora a minha esposa se acabando daquele jeito. Eu passei a noite sem dormir. Eu não dormia, aquela acusação era muito forte: tu nunca fosse perdoado, tua família nunca será restaurada, tu nunca será mudado, tu diz que tem Jesus. E no outro dia eu fui para a loja, fechei o escritório, deixei o salão lá e fui para o banheiro, e eu também chorei muito. Eu chorava e dizia: Senhor, você entrou na minha vida mesmo? Porque eu te confessei como autor e consumador. E eu gritava, e eu me lembro que eu disse assim bem alto: por que, Senhor, você permitisse que eu fosse tão ruim para mim e para minha família? Porque eu não era ruim para ninguém, eu era para mim e para minha família. E o Senhor deixou me acalmar, porque a voz dele é bem mansa. E ele disse assim: meu filho, chamou de meu filho. Eita Jesus, disse: não foi eu que permiti, meu filho, foi você que escolheu. Mas agora, como você resolveu me reconhecer, o seu fardo agora é meu. Eu endireitarei todas as suas veredas e farei aquilo que eu quero fazer na vida de vocês. Então nós não poderíamos estar aqui se esse perdão não fosse gradual, todos os dias, alimentando, sabe, a sua roseira da Grande Rosas, porque você está lá aguando, adubando, trocando, fazendo coisas. Só para terminar aqui, Érica, e falando dessa construção, falando dessa associação, no Salmo 1 de novo, Deus nos dá um grande conselho. Eu não poderia passar para Érica se não falasse desse Salmo 1 de novo, o grande conselho que Deus quer falar. Ele diz: pelo contrário, meu filho, ele diz: saia dos ímpios, saia dos zombadores, saia dos pecadores. E ele diz: pelo contrário, seu prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu te dizer, e ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto, fala, dar o seu fruto, no tempo certo, e cujas suas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer, ei queridos, os valores que Deus está restituindo, que já restituiu, é tudo que você fizer prosperará. E só vamos prosperar porque Ele falou para mim, esses valores espirituais, ele tem que ser do fruto do Espírito, Duval. Precisamos valorizar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muitas vezes nós não estamos exercendo o domínio próprio, Duval, esquecemos do domínio próprio e agimos com nossos impulsos, porque a gente quer colocar dentro da família as nossas vontades, e não é assim, não é? A gente precisa entender, e esses valores espirituais, eles têm que se levantar, porque iremos prosperar, sim. Esses são fundamentos espirituais, né, Érica? Isso. Pode falar. Esses são os fundamentos espirituais, e tem mais. Essa paz, ela tem que deixar,
de uma forma que as pessoas cheguem na nossa casa e dizem, nossa, que gostoso estar aqui. E não chegar e deixar a murmuração, a lamúria, né? São os valores mundanos. A blasfêmia, cadê Deus? Mas essa paz da convicção de que Deus pode fazer, como o Duval disse, de nos tornarmos árvores frondosas e darmos frutos. Mas um filho chega em casa precisando de um acolhimento, de uma ajuda, e aí você não está preparado espiritualmente para discernir as coisas que estão acontecendo. Precisamos ensinar aos nossos filhos os valores, mas fazer com que eles entendam também que toda decisão que eles tomarem vai trazer um retorno. Nós já vivemos por muitas coisas, mas os nossos filhos estão aprendendo agora a lidar com as situações do mundo. E precisamos enraizar, de fato, esses valores espirituais, esses valores morais que interessam a mim e a você como filhos de Deus, como se vestir, como se comportar, o que estamos falando, o que sai da nossa boca, Duval. Essa paz que excede todo entendimento precisa prevalecer na nossa casa. Aleluia. Chega da gente estar vivendo uma vida de aparência, não é? As circunstâncias vêm, mas da gente estar convicto por dentro de que Deus vai agir em nosso favor. A alegria, Duval, a alegria do Espírito é a alegria que não nos deixa duvidar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Ou seja, Érica, casamento é de verdade, é uma construção, né? É uma construção, um casamento mesmo. E casamento, queridos, ele não vem pronto. Não é verdade, Érica? Casamento não vem pronto. Um microfone desse vem pronto, uma guitarra vem pronto, uma bateria vem pronto. Mas casamento, ele é uma construção. E por isso, queridos, quando um casamento quebra, é ferido todos. Todos são feridos. Pois o inimigo, ele deseja no casamento ou na família a sua vida. Se ele consegue a sua vida, ele consegue a sua família. Por isso que eu falo em associações. E Érica falando nesses fundamentos, eu também vou falar de uns fundamentos carnais, mas eu quero que ela termine os espirituais. Terminou? Pode ir. Então, vou pedir para botar a segunda figurinha. Eu gosto de desenhos. E ela é bem bonitinha. Ela é bem bonitinha, essa figurinha. E ela nos mostra que a mulher está com a vassoura, né? Sua casa bem bagunçada e algo que ela está na mão. E é a passagem que está em Lucas 15. Deixa eu abrir aqui. Quer que eu segure? É a parábola da moeda perdida. Da dracma. A mulher que possuía 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus falando sobre essa mensagem que trouxe uma mulher, né, na época, e que ela perdeu uma moeda de grande valor para ela. Enquanto ela não encontrou, ela não sossegou. E hoje à noite eu pergunto a você. Aqui fala da dracma, mas o que você tem perdido dentro da sua casa? De valor? É um filho? É o domínio sobre as situações? É a comunhão com Deus? É o relacionamento de um líder? O posicionamento? O que é que você tem perdido dentro da sua casa? Mas aqui diz que a mulher,
ela se posicionou e ela foi à procura. Ela não se conformou com as 9. Ela estava com 9 e tinha perdido uma. E ela disse: eu preciso encontrar, porque para mim tem valor, tem importância. E é necessário que eu e você tenhamos essa consciência de que nós não podemos perder nenhum dos valores naturais em Deus ou até espirituais. Naturais que eu quero falar é a nossa conduta, nossos valores como pessoa, de relacionamento. Precisamos entender que nós não podemos perder. Pelo contrário, devemos cuidar, zelar. E essa mulher aqui, a Bíblia diz que ela procurou, pegou a vassoura e varreu. Nem que seja necessário você fazer uma faxina na sua casa espiritual, para ver o que é que está faltando dentro de você, no mais íntimo. Para que você mude, para que você se arrependa, ou eu me arrependa de mudar comportamentos. E nós não podemos desistir, sabe, Duval? Um dos itens que de grande valor para a família é a perseverança. Perseverança é algo que você não desista até que você conclua aquilo que você está procurando fazer. E essa mulher, ela foi perseverante. Nós não podemos desistir daquilo que nós queremos como família, família forte. Nós não podemos perder o alvo. E essa mulher perdeu uma dracma. Jesus comparou como uma vida que estava no mundo e que ela foi achada para o seu reino. Nossa família é de grande importância para Deus, para o reino de Deus. Então, procure ver o que é que está faltando. Eu procuro. Precisamos ser pessoas perseverantes. Não desista do teu filho, não desista das tuas conquistas, não desista da tua fé. Não desista. Porque Deus não nos chamou para sermos pessoas fracas, Duval. Pessoas que não... Porque a fé, ela nos leva a ir em busca de algo que a gente não viu, mas a gente tem certeza que em Deus já está consumado. E a nossa família, ela foi feita para ser bem-sucedida em Deus. Então, os valores, devemos priorizar. Segura aí, tu vai voltar para esse ponto. Eu não poderia, o nosso tempo está chegando ali, eu não poderia deixar de passar isso e Érica voltar para o que Érica disse. Segura aí sobre os valores. Queridos, que fundamentos tem sido a sua casa? Érica falando aqui, Lucas 6,47 fala de 2 fundamentos, um que está lançado sobre a rocha e um que está lançado sobre a areia. Os que estão lançados sobre a areia, de verdade, acontece isso, e eu não queria que você fizesse isso, mas vamos fazer uma reflexão de fundamentos carnais. Vê só, ele vai botar uns slides aí, umas figurinhas. Afasta aí. Será que você tem esse comportamento na sua família? Eu queria que você fosse como. Para das comparações, querido. Isso é um fundamento carnal. Aceite a pessoa como ela é. Compreenda a pessoa. E a Bíblia diz que um ajudou e ao seu companheiro diz: ser forte. Passa o outro. Não sei o que estou fazendo com você. Meu Deus, já pensou, você já disse isso? Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo ainda com você, porque de verdade você nunca mudou. Você diz que é crente, você vai para a igreja, quando chega na calçada da santidade, você começa a orar em língua, dá aleluia e glória a Deus. Mas eu não sei o que eu estou fazendo com você. Passa o outro. A culpa é toda sua. Pare de terceirizar, queridos, pecado. Assuma, reconheça que você errou.
Não pegue o erro do outro e tome com o escudo e diga: se você fez isso, eu fiz isso. Para de estar passando. Isso são fundamentos que foram construídos sobre a areia. Passo outro. Não tenho tempo. Isso na minha vida acabou. Eu não deixo de ter um tempo de qualidade, como o pastor Elton falou, e roçando aqui domingo pela manhã, que foi maravilhoso. Quem estava aqui pelo domingo sabe disso. Eu não deixo de curtir o meu tempo de qualidade. Pastor Elton disse assim: aproveite cada fase que você tem com o filho, de 0 até ele ficar velho. Porque essas fases vão passar. Aproveite os momentos. Se você gosta de jet ski, se você gosta de moto, você gosta de bicicleta, tudo muito bem. Mas nada disso me faz eu trocar o tipo de qualidade com a minha família, principalmente com minha mulher. Minhas filhas são minhas filhas e ela não toma o lugar do tipo de qualidade com a minha esposa. Porque eu entendi que a construção da nossa casa agora está na rocha. Passa outro. Você nunca vai falar isso não, porque você não sabe como a outra pessoa está tentando. Pergunta para minhas filhas qual é a minha confissão diária. Eu sempre quero ser melhor, mas não é melhor do que ninguém não, é melhor do que eu mesmo. Eu quero ser melhor para minha esposa, eu quero ser melhor para meus filhos, eu quero ser o melhor empresário, eu quero ser o melhor patrão. Isso não é para me engrandecer não. É porque se eu não for o melhor servo, eu não sou o melhor nada. Então para com isso de estar dizendo, você não mudou nada. Você só pode dizer assim, quando o alicerce é espiritual: meu filho, minha filha, você errou, mas você vai consertar. Passa outra. Você me conheceu assim, e isso nunca vai mudar. Não é Gabriela não, queridos. Quem te faz novo por dentro é o Espírito Santo. Tem mais outra? Ou acabou? Essa daqui é a principal. Essa daqui é uma declaração para você, Érica. Essa daqui, de verdade, é uma declaração. Eu escolhi você e continuo te escolhendo todos os dias, porque de verdade eu te amo. Passei muito tempo, queridos, presta atenção. Eu passei muito tempo da minha vida sem dizer à minha mulher que o amava. Mas isso arde no meu coração, de dizer que amo. Talvez eu não seja compreendido, mas eu amo. Se eu pudesse, eu colocava ela dentro de mim. Eu amo. Como é gostoso estar com você, Érica. Como é gostoso mesmo estar com você. Então eu não poderia terminar essa ministração sem dizer que os valores familiar Deus quer impregnar na minha vida e na tua vida. Porque, queridos, de verdade, Érica, lendo sobre as dracmas, eu também estudei. Tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Eu estudei também sobre o filho pródigo. E esse menino, ele teve 3 quedas, queridos. A primeira queda que esse filho teve foi cair no mundo. Ele se amoldou, Érica, ao mundo. E deixa eu te dizer, o mundo ele é muito enganador. Eu não entendo como é que uma pessoa se converte e depois ela volta para o mundo. Pode perguntar a ela, e eu pergunto, as pessoas dizem ser infeliz. E no mundo ele perdeu tudo. Ele teve 3 quedas, caiu no mundo. Mas a segunda queda já foi uma queda bem melhor. Ele caiu em si. E quando ele caiu em si, era que ele disse: pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai. Deixa eu te dizer, eu vou na casa do meu pai pedir a ele para eu ser tratado como servo. E a terceira queda, ele correu e caiu nos braços do pai. Essa foi a melhor de todas. Porque quando o pai o viu, o pai correu e o pai abraçou. E chamou os seus servos e disse: traz uma roupa, porque a roupa
Deixa eu te dizer, a roupa que o pai pediu para ele foi a roupa para cobrir a nudez que ele vinha do mundo. Ei, essa roupa já foi coberta por nós. Nós temos a cobertura de justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Depois o pai Érica pediu um anel e disse: coloca no dedinho do meu filho, para ele entender que ele nunca deixou de ser filho. Ei, você nunca deixou de ser filho. Depois ele disse: coloca as sandálias nele, para ele entender que as sandálias representam humildade, submissão. Esses valores que Deus tem falado no meu coração, eu preciso todo dia, Érica, reconhecê-lo, Senhor, porque eu entendi que as pisaduras de Jesus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Por esses valores, Érica, nós podemos de verdade viver dias de céu aqui na terra. E para terminar de fato, como eles dizem, de verdade, eu quero fechar com Mateus 11:12, quando Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dela. Precisamos ser valentes e nos levantar e enfrentar como verdadeiros guerreiros todos os dias, nessa batalha de lutarmos pelos nossos valores espirituais e de praticarmos também os nossos valores que tanto importa para Deus, como família, na questão da cumplicidade, do companheirismo, da unidade, do amor, do perdão. E é isso que nós precisamos viver a cada dia, porque somos uma família, Durval. Enquanto tivermos vida nessa terra, nós não vamos desistir e vamos ser como Jesus disse aqui: o reino de Deus, ele é tomado por força. Nós não vamos deixar que o mundo venha tomar o reino da nossa família. Amém? Glória a Deus. Eu estava sentado na mesa lá fora, lá em casa, meu sogro sentado com minha sogra, isso há uns 5, 6 anos atrás, e eu precisava falar com o meu sogro. Eu disse: seu Miranda, o senhor entende que Jesus é o Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família? Ele disse: Pardoval, que coisa linda, né? Você era tão diferente. Eu disse: eu queria lhe pedir perdão, seu Miranda, porque um dia eu tirei sua filha da sua casa, um lar organizado, e como eu fiz ela sofrer, e muitas vezes o senhor viu o sofrimento dela. Dona Flora viu o sofrimento, e vocês nunca me abandonaram, nem nunca disseram a ela: deixa esse cara não tem futuro. E ele abriu a boca, essa frase mudou a minha vida, e onde eu vou eu escrevo essa frase. Ele olhou para mim assim e disse: ô Durval, errado não é quem erra, meu filho, porque quem nunca errou na vida, errado é quem permanece no erro. Deixa eu te dizer, isso foi palavras dele, isso tirou algo de dentro de mim. Ele disse, e disse mais: rapaz, você já foi perdoado. Ei, ele disse isso de novo: você já foi perdoado por Deus, e eu não tenho que te perdoar, porque hoje você é muito diferente. Pode ficar de pé, querido. Fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Você pode dizer isso? Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Oh, aleluia. Eu
Você que entrou aqui hoje à noite, dia 27 de setembro de 93, eu entrei condenado, desacreditado, acabado, na casa de Ronaldo Correia, um culto que o Desafio Jovem estava ministrando assim, tão simples como nós. E no final, aquele jovem deu o seu testemunho e ele disse assim, não foi, Érica? Quem quer deixar de ser o Senhor da sua própria vida e receber Jesus como autor e consumador da sua fé? Quem quer receber esse Jesus que pode restituir os valores da sua família? E naquela hora eu disse, eu! Porque eu passei 29 anos da minha vida sendo o Senhor da minha própria vida, e eu só consegui levar ela para o fundo do poço. Eu consegui acabar. Naquela noite, chega, bebê. Miguelzinho, filho do meu filho, é muito amor, ama a vovó. E naquela noite eu recebi Jesus como autor e consumador da minha fé. E Ele tem mudado a minha vida, a minha família. Precisamos melhorar muito, mas estamos no caminho. E eu te pergunto hoje à noite, você que quer fazer essa confissão, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Isso não é um apelo, é um convite. Só um pouquinho, vai, arrocha, que ele vai vir, ela vai vir. Eu sofri, chega. mas eu atravessei o rio, e o que não perde tempo não. Se você não tem Jesus como autor e consumador da sua vida, vem das amarras do pecado. Você não precisa mais estar moldado no mundo. Há princípios de Deus. Como Ele tem mudado a nossa vida, Ele quer mudar, Ele quer acrescentar a tua vida. Fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado. Chega. Se eu fosse você, eu já tinha corrido. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Todos têm Jesus como autor e consumador da sua fé. Aleluia. Eu sou você é livre. Chega, Juninho. Chega, Lúcia. livre. Fui perdoado.